Amém? Abre sua Bíblia comigo para já tomar assento. Este próximo domingo é culto de la família. E o Senhor ha posto em meu coração esta palavra direcionada à família. Amém? Tanto é assim, mira, não hemos puesto de acordo, pero diaconisa Verônica ha leído o texto de la família, ¿verdad? Então, assim, vamos allá. Segunda de Reis, e tu já conhece de memória, pero a palavra do Senhor se renueva a cada dia e a cada manhã. Segunda de Reis, capítulo 4. Reis, capítulo 4, del 1 ao 7. E nós vamos ler. Eu também vou ler desde a pantalla, porque minha Bíblia é uma outra versão. E vamos ler todos juntos. La de 1, la de 2 e la de 3. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y encérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve, vende el aceite, paga tus acreedores, y tú y tus hijos vive de lo que se quede. Amém. Deus bendiga para sempre sua palavra. Podeis tomar assento. Como já hemos dicho, esta semana estamos orando e intercedendo por la família. Amém? Eu quero intitular, eu he posto vários temas que he posto de novo, pero eu vou dizer o tema de hoje: el milagro en la família. Amém? Tu já sabe que este é o texto principal, pero também he posto azeite, vasijas disponível para o milagro. Amém? Então, o milagro em la família. Então, como hemos leído aqui nos apresenta o texto uma família que estava em apuros, ou que estava passando por um tempo difícil. Não sei se você que está aqui nesta noite está passando um tempo difícil de enfermidade, de desemprego, precisando de resposta de parte do Senhor. Pero eu te quero dizer nesta noite: el maestro está aí en la casa, e quando há um coração disponível à obediência, el Senhor nos trará esta resposta que nós necessitamos nesta tarde. Amém? Tu assim lo crê? Amém. Glória a Jesus, porque quando tu toma, tu crê, tu contesta com um amém, verdade? Dizendo assim: seja, eu recebo esta palavra. Porque sabe, nós que predicamos, os pastores, quem sube a predicar, os profetas do Senhor, às vezes
si tiene uma coisa de louco, verdade? Pero parece para ti coisa de louco, pero tu não sabe que quem predica, quem está na presença do Senhor, seu ouvido está conectado no cielo. Então, se Ele manda para cá e nós outros hablamos aqui nesta noite, e com a autoridade do nome de Jesus, eu quero te profetizar nesta noite que tu chegou aqui de uma maneira, pero tu vais sair de aqui com tua resposta em nome de Jesus. Me acordo que uns anos atrás, aún estava aqui a jovem Cláudia Suazo, que hoje é a senhora, não casada. E um dia de miércoles, o pastor predicando, disse que não tinha papeles. E ela e outras levantaram a mão. E o pastor disse: mira, quando tu chegar em casa, tu vai deburrar aí um DNI, um NIE. E vai aí poner uma carita como se fuera tu. Vai poner tu nome. E vai dizer documento espanhol. E tu espera que o Senhor vai prover. Antes de terminar aquele ano, ela chegou com um papelito para o pastor. Pastor, aqui está o papelito que eu hecho por fé. Pero aqui está mi documento nacional de este país. Se tu queres aplaudir, tu aplaude. Creio que há 2 miércoles atrás, o pastor aqui na hora da ofrenda, não, falou que quem estava desempregado, alguns levantaram a mão. E já no outro dia, Silvia Tomicha, deu testemunho aqui no culto das mulheres de jueves, que ela orou pedindo a Deus por trabalho por seu irmão que está aí em Bolívia. E ele no outro dia já tinha a porta de trabalho aberta, porque aquele que crê, recebe. Sabe por que às vezes não recebemos? Porque às vezes tu nem crê nem o que tu está pedindo ao Senhor. Sabe o que passa às vezes? Nós outros creemos muito quando intercedemos por los demás. Porque pensamos que eles são merecedores e nós outros não. Pero tu ponte a conta com o Senhor e saiba que o Senhor está pronto para responder a oração daquele que pede com fé. Ele está pronto a responder. Talvez não pode ser de imediato, porque há um não, há um sim e há uma espera. Quem aqui está na espera do Senhor? Eu estou, não sei você. Porque às vezes queremos tanta coisa, pero o papai sabe se nos dá. Naquele momento, às vezes para ser de bendição, pode sonar, verdade? Pode nos distanciar. E há mais pessoas também que já morou e o pastor. Uma pessoa pastora, eu corri aquela palavra, não estou vindo porque estou trabalhando. Misericórdia, Senhor. Que o Senhor abra a porta de trabalho, pero que te dê tempo de venir à casa do Senhor também. Verdade? Porque é bueno alabar ao Senhor em todo tempo. Aqui nós hemos visto que esta família estava passando por dolor, por luto. O padre de família, o esposo, havia morto. E esta mulher agora se tu mira o texto, põe, veio o acreedor querendo levar 2 de seus filhos. Me deu a entender que ela poderia ter algum mais, pero aqui menciona que ele acredou queria levar 2 de seus filhos para pagar a deuda. Pode ser, eu estava mirando e pesquisando sobre isso, que um filho às vezes pagava a deuda, pero pode ser que ele correu mais coisa, mais dinheiro prestado e não dava para pagar com o filho, e agora ele queria levar 2 de seus filhos. Agora, se tu mira em Levíticos, eu não me apontei na referência, eu leí, não apontei. Disse que derrarás, não perturbarás ou não afligirás o órfão e a viúva. Agora aqui estamos vendo que esse agredor não esperou nem que o homem pudesse estar frio na tumba e ele já levantou de sua casa e ha venido para cobrar a deuda pendente.
daquela família. A viúva aún deveria estar chorando por la falta de seu esposo. Aqueles niños talvez aún estavam chorando por la falta de seu padre. Pero ela não deixou assim. Ela disse: eu vou falar com quem tenha que eu falar. E ela ha ido a falar com o homem de Deus, com o profeta do Senhor, porque ela não ha querido ir falar com a assistente social de sua época, não sei, com os governadores, a quem podia atender as viúvas, a buscar alguma ajuda. Ela disse: eu poderei hasta fazer isto, pero primeiro hablarei com o homem de Deus. Por quê? Porque este homem, ela mesmo deu testemunho que ele era servo, ele era aprendiz de profeta, ele andava com profeta, e quem anda com profeta, recebe profeta, tem bendição de parte do Senhor por la boca de profetas. Porque aún há profeta na terra, que sou eu, que era você, que vive em comunhão com o Senhor. Amém? Então, ela disse: primeiro eu vou falar com ele. E ela já começou esta conversação de um modo honesto, dizendo: meu marido ha muerto. Ele era tu servo, ou seja, ele aprendia contigo o ofício, pero ele também era temeroso de Deus. Ó, irmãos, estamos falando de la família nesta noite. Ojalá que nossos filhos puedan, e tu esposa, e tu esposo dizer: minha mulher é serva e temerosa do Senhor. E tu também, marido, pueda dizer: minha mulher, ou minha esposa, não sei o que é isso aqui. A esposa dá testemunho por el marido, e el marido dá testemunho por la esposa. Pero também aqui vemos que ela não só correu este exemplo de temor ao Senhor, e ela foi falar com o homem de Deus. Agora também tem outra coisa. Ela não foi arrogante, ela não foi imponendo. Ele servia aqui nesta casa, e vosotros são obrigados a manter-me. Mira, para isso há as leis, não? A igreja sim que tem que cuidar de seu povo, del pueblo que cultua nesta casa, pero não só de aqui, de fora também, verdade? Porque aqui é casa de pão, verdade? Aqui é casa de pão, aqui é casa de Deus, aqui é um hospital. Tu sabe para que servem os hospitales? Para quando um está enfermo, vai fazer uma consulta, verdade? Aqui não há santos, aqui há homens e mulheres buscando a santidade do Senhor. Pero aqui venimos, verdade? Venimos aqui de todas as formas, pero o Senhor nos lava em sua sangre, nos limpia, nos restaura, nos viste de vestiduras blancas, põe anillo em nosso dedo e nos chama de hijos. Sim, seguiremos, mientras Cristo vuelve, errando, pecando, pero um pecador arrependido, verdade? Não vivemos na prática del pecado. Por quê? Porque as coisas do mundo não devem atrair a quem ama o Senhor, aquele que vive na presença do Senhor. E esta é uma chamada de atenção. Se as coisas do mundo te estão chamando a atenção, dobrega tu rodilha delante do Senhor e pede a Ele que convença que domine todo tu ser, todo tu coração, porque os que amam a Deus. Eu estou dizendo de las coisas do mundo é a prática del pecado. Nós outros estamos aqui e gostamos de desfrutar. Principalmente vindo veranito, quem não lhe gusta passear, aproveitar do sol. Há alguém que não lhe gusta? Eu tampouco tomar sol não, pero desfrutar de um pescadito frito, hermano, por favor. Verdade? Pero a coisa é,
La cosa es disfrutar, pero siempre trayendo Jesús contigo. Donde quiera que vaya, te pueden mirar y decir, ahí va una mujer de Dios. Ahí está un hombre de Dios. Porque tu aparência e tu palavra e tu estar e tu chegar e tu salir vai marcar a diferença por donde quiera que esté. Então, essa mulher chega com humildade delante do profeta e habla para ele de sua necessidade. Ela não habla, ela só habla. Mi esposo, tu siervo, era temeroso de Deus a muerto. Agora ha venido o acreedor e quer levar a mis hijos. E mira lo que ele contesta para ela. El versículo 2. Eliseu le dijo, ¿qué puedo yo hacer por ti? Dime lo que tienes en tu casa. Ella respondió, tu sierva não tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Eu estava mirando isso, que em las casas de antiguamente tinha esses canastos de barro para armazenar alimentos. Pero o texto dá referência uma botija, como essa aqui é bem pequenita, pero tinha que ser mais grandecita que esta, para os haceres da casa, da comida. Ou tu pensa que ela estava de luto, talvez esse azeite também poderia ter servido para ungimento do morto. E ela disse, na minha casa não tem nada valioso, a não ser uma botija, uma jarra, uma tinaja de aceite. E mira, el hombre e a mulher de Deus, ele é visionário. Mientras ela falava, ele já estava conectado. Aí ele disse, agora vá, dile a tus vecinos, corre todas as vasijas que tenha prestadas e vazias. Bem, entra em tu casa com tus hijos, cerra a porta e empieza a verter del azeite, esse pouquito de azeite que tiene, empieza a verter em las tinajas que tu correu prestada. Escute uma coisa, me chamou a atenção sobre isto. E agora, se fuera no dia de hoje, ela escutou e imediatamente obedeceu. Pero eu quero crer que ela envolveu a seus filhos também. Não sabemos quanto era o pueblo de grande, de pequeno, e tinha que ir em todas as casas, em todas as tiendas, pedir vasijas prestadas. E como tu já sabes, tu és conhecedor, ela tem que se levar bem com todos, porque senão não lhes iam prestar as tinajas, as vasijas. E agora te pergunto, tu te leva bem com todos tus vecinos? Não? É verdade? Nós outros, às vezes vivemos tantos anos no mesmo bloco. Será que tu conhece todos que vivem no mesmo bloco? Será que todos te conhecem? Será que se passa algo, alguém vai dar testemunho de ti que este homem e esta mulher que vive aí são diferentes? Em sua casa sempre há paz, há alegria. É impossível aí em nosso piso. Na época da pandemia, vocês nos acompanharam desde o culto online, sim ou não? É na época da pandemia. E nós barrávamos no ascensor, ou quando estava entrando ou saindo, os vecinos diziam, bueno, eu não sei que tanto vosotros canta, pero eu desfruto desta canção que vosotros cantás aí cada domingo, por la manhã, às 10 e às 11, estão alabando ao Senhor. Eu lhe mirei a cara do pastor, pero tu só escuta cantar? Ela assim, escute assim uma coisa assim, glória a Deus. Eu digo, essa deve ser de hoje.
Por quê? Porque nossos vizinhos escutam. E de minha casa também eu escuto coisa. Um dia eu entro no ascensor e digo assim: querido vizinho, Deus me, há alguém por aí na noite que hace muito ruído. Misericórdia, vamos todos vizinhos regalar uma habitação nova. E quando saí do ascensor, o pastor: carinho, esse é o vizinho de arriba. Eu digo: ai, eu não sabia. Por quê? Porque as paredes são tão poucas, porque nós conhecemos todos, verdade? Vivemos em comunidade, não? Em comunidade. Temos que nos apoiar. Agora, outra coisa que me chamou a atenção. O milagre era para ela e para sua família. A ordem foi: entra, cerra a porta, porque o milagre vai começar. E eu disse: Senhor, pero por que cerrar a porta? Mira, e se deixasse aberta para que todos mirassem o milagre aí em vivo? E o Senhor ministrou em meu coração: para que não haja distrações e nem influência. Porque quem recebeu a palavra de milagre ha sido ela. Os vizinhos não escutaram do milagre e vai dizer: ela está louca. Eles só deram conta do milagre quando ela começou a vender do azeite da provisão do Senhor. Quando eles miraram que a hora ela se tornar viúva, os acreedores a sua porta, a hora ela empieza como uma pequena empreendedora, por la palavra que ela confiou del hombre de Deus. A outra coisa que me chamou a atenção, ela envolveu seus filhos no milagre e na obediência. E a hora que vai, será que os filhos de hoje obedeceria igual? Quando papai e mamãe disse: filhos, estamos passando por isto, e nós outros como família, cada dia vamos dobrar rodilha meia hora, 40 minutos, meia hora na manhã, meia hora na noite, porque tu tens cole. Será que os filhos estão postos aí, prontos a obedecer? Onde estão os obedientes? Muito bem, Moisés. Pero mira, você também é filho. Não estou falando só de pequenininho. Eu estou falando de los hijos obedientes de Deus. Onde estão? Onde estão? Sabe, às vezes quando passa algo na família, em la família, há problema, nós outros corremos para pedir a quem? As irmãs da oração, da intercessão. Nós outros pedimos ao pastor: pero eu quero te pedir nesta noite, tu está disposta a obedecer, cerrar a porta com tus filhos e juntos clamar por ele milagre do Senhor? Porque a palavra já foi liberada de milagre nesta noite. É necessário que a família siente ao redor da mesa, não só para comer pão da terra, pero também para comer pão do cielo. Porque os nossos filhos estão talvez distraídos, estão com sua mente devagante. Será que nossos filhos estão vendo papai e mamãe dobrar rodilhas? É muito fácil pedir a nossos filhos que orem, pero será que eles estão vendo papai e mamãe passando hora lendo a palavra? Oye, disse que nós outros predicamos com ele exemplo. Então, se nesta noite, como está tu casa delante do Senhor? Então, ela obedece, ela corre esta palavra, ela chama seus filhos, ela entra em sua casa, ela já com as vasijas aí dentro, ela cerra a porta e agora empieza o milagre delante de seus filhos. Empieza, trai uma vasija, trai outra vasija, hasta que todas as vasijas estavam llenas.
E ela pergunta: trae-me outra vasija. E ou dois de seus filhos disse: mamã, já não há mais vasija. E aí tu vai mirar o texto dizer que o azeite cessou. Agora eu te pergunto: o milagre cessou ou o milagre seguia ativo? O milagre seguia. Lo que não tinha mais era vazias para ser llenada. Às vezes venimos à presença do Senhor e dizemos: Senhor, eu não te sinto, eu não te escuto, eu não entendo quando leio tu palavra. Eu te pergunto: quanto tempo te dedica à palavra? Eu outro dia falei isso, que esses móveis de agora te dá informe semanal de quantas horas passa no telefone. E o telefone já está quedando para allá. Deixa ele para allá, porque misericórdia. Verdade? Então, se tu vir na casa do Senhor, ou tu vá a dobrar rodilha. Mira, às vezes há tanta distração quando se dobra a rodilha, que em vez de tu pedir perdão por tu pecado, daqui a pouco tu está assim: Senhor, perdona tu pecado. Nada passou isso todavia. Em vez de tu pedir perdão por tus pecados, daqui a pouco tu está pedindo perdão dos pecados de Deus. E Deus não tem pecado, Deus é santo, santo e santo. Porque entra as distrações. Quando entra em tu quarto, em tu aposento, cerra a porta e aí abre em segredo com ele: Senhor, deixa ele móvel com volume baixo, deixa allá no comedor e tu invirta tempo em falar com ele, Senhor, e em buscar sua presença. Quantas vezes venimos na casa do Senhor e não é por alabança, não é por quem predica, é porque se estamos já llenos, venimos aqui. Então, de que você vai llenar? Nós outros sempre temos que ter hambre e sede da presença do Senhor. Nós outros às vezes dobramos rodilhas e oramos por tanta outra coisa. Eu quero ver papai, eu quero ver mamãe, eu quero um coche, eu quero isso, eu quero um novio, eu quero um esposo. Pero será que tu está derramando lágrimas nos pés do Senhor e pedindo para Ele: llena-me de tu presença, Espírito Santo? Será que está pedindo para Ele: dá-me hijos espirituais? Senhor, eu quero hoje que tu ponga alguém delante mío para que eu seja testemunha de tu amor. Talvez não com palavra, pero com o resto, com atitudes. Tu pode demonstrar que Cristo vive em ti. Quando tu obedeces, o milagre chega. Essa mulher podia dizer: esse profeta está louco, eu não vou pedir vasija a nadie. Pero ela não só obedeceu, como ela creu e ela envolveu a sua família para que essa família possa receber do milagre do Senhor. O azeite não parou, o milagre não terminou, o milagre continua hasta hoje, na presença que é o Espírito Santo. Tu sabe que o azeite simboliza a presença do Espírito Santo. E Ele está nesta noite buscando vasija para ser llenada de sua presença. Agora, depois do milagre, ela vê o milagre, ela vê todas as vasijas llenas. Ela podia simplesmente seguir com sua porta cerrada, desfrutar ela e sua família da bendição. Pero ela quis dar honra a quem tinha honra. Ela foi, volvió, allá no versículo 7, de número 7.
4:7, diz que ela volvió delante de Eliseu e disse para ele: aleluia, glória seja dada a tu nome, Jesus. El 7, ela foi a contar-se ao homem de Deus, el qual dijo: ve, vende el aceite. El dia de hoje, ve, vive o milagro. Vende el aceite. Segundo, paga tus acreedores. Terceiro, tu e tus hijos vivi de lo que quede. Há algumas versões que vai dizer de lo que resta, de lo que sobra. Escute uma coisa. Muitos de nós hemos orado por uma provisão e uma bendição. Senhor, necessito para tal coisa. E o Senhor ha aberto porta e chegou a provisão. Porque Ele queria que você pudesse andar de cabeça erguida e dizer: não devo a nadie, só devo amor. Pero que às vezes passa que nós outros vemos tamanha bendição, primeiro pensamos em mim, depois em mim, depois em mim, los de la casa, depois eu pago la deuda. Aí que passa? La deuda sigue crescendo. Nós outros como hijos de Deus, temos que ter uma palavra sim e não. Todos nós outros temos deuda, quem tem deuda. Pero lo importante é que Deus traz provisão para que tu pague tus deudas. Todo cidadão tem deuda, água, luz, alquiler. Se é préstamo, se é casa própria, lo que seja. Lo importante é, não puedo, porque isso às vezes já passou, verdade? Te pago tal dia, não pode. Chega a ela ou a ele e disse: hermano, te disse que te dava este dia, não puedo, me dá uns dias mais. A coisa é que às vezes tem deuda e desaparece. Pero os olhos do Senhor estão sobre nós outros. Aí sabe o que? Nosso diabo, o diabo, o acusador de nossa vida, ele vai te recordar. Tu pode ir, tu pode cambiar de país, a deuda que doraiá. O Senhor nesta noite te vai trazer provisão para tu limpar tu nome. Eu quando estava orando por la madrugada, o Senhor me dizia: há coisas que mis hijos me pedem, pero aún deve, aún tem que dar satisfação, há que pagar as deudas. Para que tu pueda chegar delante do Senhor. Se tu imagina, tu deve não dar satisfação. Vem alguém e ora e pede a ti: ore por mim, irmão, devo isso e aquilo. Tu tem legalidade para orar para essa pessoa se tu também está devendo? Estou dizendo aqui na área financeira, vale? Estou falando para a família. Olha, não queda cara larga com a pastora, hein? Que a mamã às vezes tem que falar duro, pero los ama. E a palavra do Senhor nos ensina, verdade? A andar corretamente. E agora, depois que tu vende o azeite, paga tus acreedores, tu e los hijos viver de lo que sobra. Esta palavra às vezes de lo que sobra, de lo que resta, nós outras mamãs sabemos muito, las donas de casa. Bueno, minha madre nos criou, verdade, Eliel, Reni? Nos criou assim, mamãe não deixava que nós outras comera a comida do outro, cada come a sua. Pero nós outros mamães temos o costume para não deixar desperdiciar e tirar, vamos allá e comemos um pouquinho del um, um pouquinho del outro. Minha mamãe tinha 8 filhos, tu imagina comer o resto de 8 filhos, quase que não cabia dentro da roupa, não? Não? Então, nós outros não hemos sido acostumados a comer os pouquitos. E essa coisa de resto, eu não quero o resto. Pero mira, aqui
o profeta disse para ela, estava falando de tema financeiro: vende, paga e vive de resto. E eu perguntei ao pastor, eu não isso é administração, não sei. Perguntei para ele, a carinho, para abrir uma sociedade, uma empresa, há que ter que, ele disse, bueno, há que ter as pessoas que compõem, pero também há que ter aí um capital aí, não? Para abrir a empresa e ter esse dinheiro. Pero há vendas, há pagos, pero há que ter um capital de giro, ou seja, há que ter um capital para poder movimentar a empresa. Aqui o profeta está dizendo para ela: vende, vive e guarda para o dia de manhã. O que está passando com a família hoje? Recebe hoje, chega o final de mês, já não há nada, porque já gastou tudo com a tarjeta de crédito. E aqui vamos. Não sei você, pero está difícil encontrar que tenha em efetivo no monedero. Queridos irmãos, eu sei que a ti e a mim também me dá risa, pero o diabo é muito oportunista. Ele está querendo trazer deuda à sua família e tu não está dando conta. Não passa nada, mês que vem pago, mês que vem outra coisa. Eu sei que Deus cuida de nós outros, pero tu tens plantado fidelidade na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que nunca he visto um rosto desamparado e nem a sua descendência que falta o pão. Pero se eu planto no natural um pé, um árvore de manzana, que vai dar? Vai dar várias manzanas. Pero se eu não planto no reino do Senhor com minha fidelidade, o Senhor te vai dar igual, porque Ele é misericordioso. Pero estamos falando aqui de legalidade, de autoridade, de dizer: Senhor, toda a minha vida he sido fiel delante do Senhor. Me acordei que meu padre com os 8 filhos, pero os 4 maiores, às vezes não ia acompanhá-lo, e ia nós outros 4, eu, Eliel, Reni e meu outro irmão pequeno. E acompanhava meus padres em autobus a 10 quilômetros, a 7 quilômetros, em bus. E meu papá era culto de oração, martes, miércoles de culto, e cada dia estava na igreja, igual aquela igreja Coinonia. Cada dia tem, a porta está aberta, verdade? Com oração, com palavra, com ensinança, com oração. E meu padre pagava de seu bolso, sempre para nós outros. Allá em nossos países, os bus tiene al medio, tu entra por la porta traseira e há uma catraca, sim, de outros países também. E entrávamos eu e Reni, Eliel e meu irmão. Um mirava para a cara do outro. Às vezes a catraca era muito pequenita e não nos deixava passar por abaixo. Pero irmão, quando a catraca era alta, nós outros passava igual um foguete, passava para o outro lado. Porque o cobrador, ele que estava cobrando, nos conhecia de tantas vezes, é verdade, Eliel? E eu e Reni morria de vergonha, porque nós outros usávamos faldita e vestidito, e agarrava e passava por abaixo. Pero não era sempre, né, Reni? Era só de vez em quando. Pero quem já passou por isto? Não? Tu nunca passou. Pero lo que te quero dizer é o seguinte: que meu padre não mandava fazer isso. Quando ele vê, nós outros já tínhamos passado. Ele diz: nunca mais faça isso. Senão eu não tenho autoridade de falar de Jesus aqui dentro, porque meus filhos estão passando por abaixo. Nos tirava da orelha. Pero escute uma coisa. Nós outros 3 aqui, que somos irmãos, podemos dizer que nunca vi minha casa faltar o pão de cada dia na mesa.
Às vezes salíamos, não tinha. Mamã dobrava a rodilha com os hijos que estuvieram ao meio-dia, já olhia frijoles, feijoada, olhia para todos os vizinhos, porque o Senhor havia mandado a provisão do Senhor. Eu tenho uma palavra para ti nesta noite. Todo aquilo que tu deu para o reino de Deus, para que o reino do Senhor estendiera aqui na terra, o Senhor não se olvidou. O Senhor tem recompensa. O Senhor tem capital de giro a tu favor. O Senhor nesta noite abre porta de cielo a tu favor. Eu, em nome de Jesus, com a autoridade de Cristo, eu profetizo sobre a tua vida câmbio na vida financeira. Haja um pacto com Deus nesta noite. O Senhor não precisa de tu dinheiro. O Senhor precisa de obediência e fidelidade. Porque Ele tem para dar. Ele tem para retribuir. Pastora, então se eu ofrendo dízimo na casa do Senhor, eu posso reclamar? Não, eu te digo que tu tens legalidade delante de Deus. Senhor, porque eu dei, tu me dá. Não funciona assim. Sabe quando o Senhor te surpreende quando menos espera? Alguém aqui já foi surpreendido por Ele, Senhor, nesta maneira que te estou dizendo? A porta que parecia estar cerrada, de repente foi aberta. Aquele trabalho que talvez não queriam dar-te, quando tu volveu a chamar, disse, é de ti que eu necessito. Porque o Senhor dá no tempo exato. O Senhor não é deudor de nada. Tudo aquilo que hacemos com amor para a casa do Senhor, o Senhor retribui e retribui bem. Não limites a Deus. Nunca limites a Deus. Pastora, que o Senhor pode dar-me? Todo aquilo que tu pedindo com fé e crendo, e Ele sabendo que és o momento, Ele vai ser. Porque o Senhor não é homem para que minta. Ele é verdadeiro, e se Ele disse que vai dar, agarra tu bendição. Senhor, eu não he creído em palavras humanas, eu he creído que tu eres minha provisão. Eu he creído que tu eres quem abre portas. Eu he creído que eres tu que sana. Mira, eu sempre digo isso e não vou deixar de dizer. Mi padre e minha madre, mi padre é o último de 2 irmãos, sigue vivo, coleando e alabando ao Senhor. A seus 92 anos, sigue adorando ao Senhor. Não há um dia que ele não lê a palavra 3 a 5 capítulos diário. Ele diz, esse é meu alimento diário. E quando eu fui ao Brasil, eu creio que 2 anos atrás, ele já ia por quase 30 ou 28 ou 29 vezes de ler toda a palavra. E ele disse, a um é leído pouco. Eu sei que um dia ele vai partir com o Senhor. E eu não quero só, eu já disse para minha madre, sabe, meus irmãos também, que eu disse, mamãe, eu quero a herança, eu quero a Bíblia de papá comigo. Porque se tu não medita e não ama a palavra, é o alimento diário. Eu estou falando como tu, madre espiritual desta casa. Se tu não tem o costume de ler a palavra, tua alma e tu espírito está desejoso, está hambriento. E quem está hambriento, daqui a pouco vai cansar, daqui a pouco não aguenta a luta que vendrá. Tu tens que estar fortalecido no Senhor. Porque às vezes tu não aguenta a provação, porque deixa para orar e para ayunar e para buscar a Deus no dia da dificuldade.
adversidade. No dia da adversidade não temos força. Então há que buscar ao Senhor. Enquanto tem força, tem saúde. Eu digo aqui para o amado de meu coração, meu marido, minha esposa, verdade, carinho? Eu digo para ele, aí uns 8, 10 anos atrás, era muito mais fácil ler a Bíblia na noite, na madrugada. Hoje tem que pôr o par de lupas para ler. E mesmo assim, quase que tem que pôr a Bíblia aqui, porque as letras me pensam que é da pequena. Então, se mientras tem vista, bueno para ler a palavra, como a palavra da manhã, ao meio-dia, para cenar e para dormir. E para a madrugada também. Empeça lendo a palavra. Olha, pastora, não tenho gana. Não te disse que tem que ter gana. Sem gana mesmo. Porque sabe o que? Não há gana para ler a palavra, não há gana para orar, pero não passa nada. Vai sem gana mesmo. Porque mientras tu empeça, a gana vem. Mientras tu empeça, a presença vem. O azeite da presença empeça a fluir. E daqui a pouco tu está derramando lágrimas delante daquele que tu está lendo. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E ela vai encontrar. Ela vai alcançar el alvo, el blanco, para que foi hablada, leída e predicada nesta noite, em nome de Jesus. E eu quero terminar com isto: não limites a Deus, Ele tudo puedes hacer, mientras tu obedeça e tenha fé. Fé é o motor para mover a mão de Deus a tu favor. Os médicos podem dar um diagnóstico, pero tu disse, eu sei em quem tenho creído. Há uns dias atrás, uma pastora amiga minha, allá de Minas Gerais, me mandou mensagem e me disse: pastora, os médicos me diagnosticaram que eu estou com câncer no reto. Ele só me autorizou a falar com algumas pastoras para orar por mim. E você ha sido uma de elas. E me deu ordem que não falasse com nadie mais. Ore por mim. E no grupo, as pastoras falaram com ela: esse câncer não é tuyo, esse câncer é para que o nome do Senhor seja glorificado. E ela foi no hospital e o médico falou para ela que ela tinha que ir para outra cidade já para proceder a cirurgia e começar o tratamento de químio, o que seja. E ela disse assim: não, espera, eu não vou porque não puedo agora, pero eu quero 7 dias. 7 dias para estar comigo, com minha família, e quero orar, porque você sabe que sou cristiana. E as pastoras de vários lugares estávamos orando por ela. E sabe o que passou? Antes dela correr o bus ou como seja para chegar à cidade que ia no hospital, ela volveu a passar por sua doutora e pediu novos exames. E quando chegou para saber dos novos exames, a doutora disse do resultado, disse para ela: mira, você, eu creio que já sabe o que sai nesse resultado. Ela disse assim: por la fé que eu tenho, eu sei que eu não tenho câncer. Vós outros se enganaram. Ela disse assim. Aí a doutora disse: eu não sei o que passou, pero o diagnóstico agora sai que és um tumor, pero és benigno. E juntos alabamos ao Senhor por isso. Tudo é possível ao que crê.